Direito desta semana é sobre os servidores públicos e a Constituição Federal. As aulas abordam o concurso público, a estabilidade, o estágio probatório, processo administrativo disciplinar e muito mais. As aulas são com o professor Estevão Freitas. Vamos lá, pessoal. Sou o professor Estevão Freitas. Mais uma aula nossa aí sobre servidor público, focando, logicamente, pessoal, nessa parte de servidor público, principalmente na parte constitucional. Sou professor já faz praticamente 20 anos nessa área de concurso público, na área também de preparatório em faculdades. Também sou advogado, trabalhando muito nessa parte de blindagem patrimonial e empresarial. E nesse bloco nós vamos falar sobre provimento de cargo público, ok? Então, nosso tópico, nós já falamos aí sobre concurso público, já falamos sobre estabilidade, falamos sobre estágio probatório nos blocos anteriores, nas nossas aulas anteriores. Vamos agora falar sobre provimento de cargo público. Primeira ideia que nós precisamos saber de provimento de cargo público, o conceito de provimento. Então, qual seria a primeira ideia? O que vem a ser provimento? Então, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é que provimento está com a ideia de preenchimento de cargo. Então, quando a gente tem um preenchimento de um cargo público, nós temos o chamado provimento do cargo. Agora, tem várias formas de provimento. E uma forma originária, inclusive, que a gente já falou em aula anterior, é a chamada nomeação. Nós temos forma de provimento originária e nós temos forma de provimento derivada. Qual é a diferença de uma forma de provimento originária para uma forma de provimento derivada? Originária, tudo vai nascer da chamada nomeação. Nós vimos o seguinte: existe a nomeação, existe a posse e o exercício. Qual é o momento que a pessoa se torna servidor? O aprovado, vamos colocar assim, o aprovado em concurso público, lembrando lá da nossa aula de concurso, qual o momento que aquele aprovado em certame de concurso público se torna servidor? Ele se tornará servidor no momento da posse, porque a investidura se dá no momento da posse. Então já vai uma diferença. Você não pode confundir provimento com investidura. O provimento vai ser forma originária, pessoal, tá? Esse provimento, essa nomeação, vai ser forma originária de provimento de entrada no cargo público. Já a investidura, na verdade, é efetivação. É no momento que você toma posse. Em outras palavras, a gente pode falar o seguinte: quando sai o seu nome no diário oficial como aprovado, tá? E depois sai como convocado no concurso público, essa convocação a gente vai dar o nome de nomeação. E essa nomeação vai ser forma originária de provimento. Então, tudo nasce de uma nomeação. Vocês vão perceber que todas as outras formas de provimento que nós vamos tratar aqui, elas nasceram de uma anterior nomeação. Então, quando você tem a nomeação para o cargo público, nós temos aí a forma originária de provimento. Depois a gente vai ter a posse, que é a investidura em cargo público, e depois a gente vai ter o efetivo exercício, que é quando você, aprovado, nomeado e que tomou posse, começa efetivamente a trabalhar. E aí você pode também questionar: Estevão, qual é o momento que começa a contar o prazo até para eu receber meu dinheiro? É lógico que é a partir do exercício. É do momento que você entra em exercício. Vimos que tem prazos para isso. Da nomeação para posse, pegando em consideração a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Lembrando que o nosso foco aqui, pessoal, é tratar, a gente já falou lá na primeira aula, da diferença entre servidor e empregado público, e depois a gente começou a focar apenas o servidor. Quando a gente falou do estágio probatório dele, falou também da estabilidade dele. E levando em consideração de forma fundamental exatamente o servidor federal, para ficar mais claro para vocês, até porque nós vamos ter várias pessoas aí do Brasil inteiro verificando isso, assistindo nossa aula. Então é importante você ver um exemplo, a legislação federal. A 8.112, então, é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. E ela vai tratar dos servidores públicos e não dos empregados públicos. Então, segundo a Lei 8.112, como é que se dá, Estevão, o prazo da nomeação para posse e da posse para o exercício? Vamos lá. Da nomeação para posse, nós vamos ter um prazo máximo ali de 30 dias. Da posse para o exercício, um prazo de 15 dias, ok? Então, nós temos esses prazos aí. A questão é o seguinte: vamos imaginar que o cara foi nomeado e não tomou posse. Se ele foi nomeado e não tomou posse, tornar-se-á sem efeito o ato de sua nomeação. Professor,
Por que ele não seria, então, exonerado se ele foi nomeado e não tomou posse? Não tem como exonerar, porque ele ainda não é servidor público. Ele só torna-se servidor público no momento que ele toma posse. Se ele não tomou posse ainda, não há que se falar ele ser considerado servidor público. Então, neste caso, torna-se-á sem efeito o ato de sua nomeação. Agora, e se ele é nomeado, toma posse, mas não entra em exercício? O que acontece nesse caso? Se ele é nomeado, tá, toma posse e não entra em exercício, neste caso, aí sim ele será exonerado. Nós teremos uma aula para falar de vacância de cargo público. Nessa aula a gente está falando de provimento. Nós temos uma outra aula que a gente vai falar de vacância, que é exatamente a saída. Mas só para antecipar para vocês, se ele é nomeado e não toma, melhor, se ele toma posse e não entra em exercício no prazo devido, se ele efetivamente ele não começa a trabalhar, aí sim ele será considerado exonerado do cargo, porque ele se tornou servidor no momento que ele foi investido, no momento que ele tomou a posse. Beleza? Então, por isso que nós temos aí, voltando a falar de provimento, que a nomeação seria a forma originária, porque tudo nasceria desta nomeação, quando efetivamente ele foi convocado para assumir aquele cargo do qual ele foi aprovado em concurso público. E lembrando que a administração pública, o concurso público é ato vinculado. Quando eu falo ato vinculado, não na realização, que seria discricionário, mas após a realização, a administração pública, caso ela chame alguém, ela obrigatoriamente tem que chamar aqueles aprovados na lista. Inclusive, nós temos o seguinte entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, que diz, se o cara é aprovado dentro do número, percebam, dentro do número de vagas, ele já teria direito subjetivo à nomeação. O que seria esse direito subjetivo à nomeação? Perceba o seguinte, o direito subjetivo à nomeação seria, se tem lá 10 vagas o concurso e eu fui aprovado dentro das 10 vagas, eu tenho que ser chamado. Lembrando, o concurso público tem validade de quanto tempo? De até 2 anos, sendo prorrogado por mais 2 anos, se tiver previsão editalícia, se tiver previsão no edital. Então, até o último dia de validade do concurso, caso eu seja aprovado dentro do número de vagas, eu tenho que ser chamado, porque o entendimento jurisprudencial é exatamente esse, tá? Direito subjetivo à nomeação. Agora, Esteve, se eu passei um exemplo no cadastro de reserva. O cadastro de reserva, o nome já remete à ideia, olha lá, reserva. Um exemplo, o jogador que é reserva, ele é obrigado a ser colocado em jogo pelo técnico? Não, ele está ali para suprir uma necessidade. Então, se você faz um concurso em que você ficou dentro da parte do cadastro de reserva, a administração pública ela não seria obrigado a te convocar, ok? Então, agora só seria obrigado aqueles que estão dentro do número de vagas estipulados no edital, que aí sim daria o direito subjetivo à nomeação. Tudo bem, pessoal? Então, essa nomeação é a forma originária de provimento. Tudo vai nascer desta nomeação, forma originária de provimento. Todas as demais formas são chamadas de formas derivadas de provimento, ok? E aí nós vamos ter o seguinte, nós temos forma de provimento, também chamada, pessoal, de horizontal, forma de provimento vertical e forma de provimento chamada de reingresso. Então vamos estudar a forma de provimento derivada, todas essas que eu estou falando agora, tirando a nomeação que é originária, todas as demais serão consideradas derivadas. Derivadas porque um dia você já foi nomeado. E lembrando, a gente está falando de servidor, neste caso aqui, nesta aula, de servidor efetivo, aquele aprovado em concurso. Não estamos falando de cargo comissionado. Então, qual seria a forma de provimento derivada horizontal? Vamos lá. Forma de provimento derivada horizontal. Primeira coisa que a gente percebe, que você pode anotar aí. Forma de provimento derivada horizontal quer dizer que não houve elevação funcional. Percebam, neste caso não há elevação funcional. Ela se mantém na mesma distribuição funcional. E esta aqui que nós falamos de provimento derivado horizontal, nós damos o nome de readaptação. O que seria a readaptação num conceito bem simples, pessoal? Seria a passagem de um servidor de um cargo para outro por ter sofrido alguma limitação em sua capacidade física ou mental
Podemos falar assim, e ou mental, porque ele pode ter as duas ao mesmo tempo ou apenas uma delas. Normalmente a gente vê, muito cair um exemplo nessas provas de concurso, a relação de uma limitação física. Então, camarada, vamos imaginar aqui, vou dar um exemplo. O camarada, então, ele tinha, vamos imaginar que um órgão público ainda tem motoristas, né, de cargo efetivo, e ele era motorista, depois ele teve um problema na perna, tá? E ele não conseguia mais dirigir um carro. Se ele não consegue mais dirigir o carro, ele vai continuar sendo motorista? Não. Se for possível, ele será então readaptado. Ele vai exercer um outro cargo com atribuições compatíveis com aquela limitação que ele tenha sofrido. Ah, Estevam, então ele pode exercer outro cargo administrativo? Sim. Primeira coisa, em regra, primeiro, o mesmo nível de escolaridade. E ele não pode ter uma redução, em regra, salarial. Tá? Então ele será readaptado. É melhor ele ser readaptado e continuar trabalhando do que ele ser aposentado. Por quê? Porque a administração pensa no seguinte, se ele está aposentado, o Estado é que vai estar pagando a aposentadoria dele. Só que ele não vai estar trabalhando. Se há possibilidade de ele exercer um outro cargo compatível com a limitação sofrida, ele vai exercer um outro cargo compatível com a limitação sofrida. Então ele será readaptado. Às vezes tem uma vaga em outro departamento, mesmo não exercendo a mesma função, a lei já prevê a chamada readaptação. Agora, ele foi readaptado. Lógico que quem vai analisar isso é uma comissão médica. E a comissão médica vai verificar se é possível ele ser readaptado ou não. Porque pode ser que, dependendo da invalidez que ele tenha, ele seja aposentado por invalidez diretamente. Vai depender de cada caso. Quem vai analisar isso é a junta médica especial, tá? Cabível exatamente para cada caso. Agora, se ele é readaptado, então ele não vai ter uma elevação funcional, percebam, ele não vai ter uma elevação funcional, daí que é forma de provimento derivado horizontal, vai manter na mesma forma ali, pessoal, na mesma, como se fosse a mesma hierarquia funcional dele, só que ele vai estar em um outro cargo compatível com sua limitação. Percebo, vai estar compatível com sua limitação. Esse é o chamado readaptado, ok? Forma de provimento horizontal. Agora, nós podemos ter também uma forma de provimento derivada, só que uma forma de provimento derivada vertical. Neste caso, se for forma de provimento derivada vertical, nós teremos uma elevação funcional. E como é que seria essa elevação funcional? Nós temos aí o exemplo da chamada promoção. O que seria a promoção? A promoção seria a passagem de um servidor, olha lá, pessoal, passagem de um servidor de uma, percebam, de uma classe para outra dentro de uma mesma carreira, tá? Passagem de um servidor de uma classe para outra dentro de uma mesma carreira. Então, a carreira, vamos imaginar que ele passou lá para agente de Polícia Federal. Então, você tem o camarada que passa para o concurso de agente de Polícia Federal, ele vai entrar na carreira de agente de polícia, só que ele vai entrar como terceira classe. Com o passar do tempo, ele será promovido para a segunda classe, depois ele vai virar primeira classe, depois ele virá classe especial. Percebo que são passagens de classe. Cada órgão vai definir como é que vai se dar essa promoção. Ah, promoção por tempo, por merecimento, vai ter um regimento interno que vai determinar esse tipo de coisa, ok? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Se ele sai de terceira classe e vai para a segunda classe, perceba, ó, ele entrou como agente terceira classe. De terceira classe, ele tornou-se segunda classe, ele teve uma elevação funcional dentro da sua carreira. Tanto que ele vai ganhar mais, tá? Então, ele será promovido. A gente não pode confundir a promoção que nós temos dentro do âmbito público com a promoção que nós temos dentro do âmbito privado. Por quê? O que o cara foi promovido dentro do âmbito privado? Você fala assim, o cara ele trabalhava num setor e ele se tornou chefe do setor. Então, ele foi promovido para chefe do setor. Na administração pública, isso não é promoção. E por que não seria promoção? Porque, na verdade, ele tem um cargo comissionado ou uma função de confiança. O que ele está ganhando aí
É um cargo comissionado ou uma função de confiança, que são cargos de livre nomeação e exoneração. No momento que ele deixar de ser conveniente ou oportuno como chefe daquele departamento, o que vai acontecer com ele? Ele vai poder ser exonerado do cargo em comissão, da função de confiança, voltando para o que ele fazia anteriormente. Isso, pessoal, é uma visão que nós temos lá para a iniciativa privada, porque aqui isso não é promoção, é cargo comissionado ou função de confiança. Já na promoção, a coisa se dá de forma diferente quando a gente fala de um cargo público, beleza? A promoção, para ter promoção, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, para existir uma promoção, precisa ter um cargo de carreira. Estevão, o que seria? Qual a diferença de um cargo de carreira para um cargo que não tem carreira? Vamos lá. Cargo de carreira é aquele que vai possuir classes, tá? Nós temos as chamadas promoções e as chamadas progressões. Isso quer dizer o quê? Dentro de uma mesma classe, ele pode ter, pessoal, várias progressões, que vai fazer com que, um exemplo, dentro da terceira classe, ele vai ter que passar por 4 progressões, isso vai depender de cada cargo, tá? Para ele poder mudar de classe, ou seja, para ele poder ser promovido. A Lei 8.112, ela não vai entrar no mérito da progressão, porque a progressão pode ser vista no próprio regimento interno de cada órgão. Então, ela vai entrar no mérito da promoção. Agora, e se o cargo ele não possui plano de carreira? A gente vê muita gente, às vezes, fazendo greve, né? Querendo reestruturar o seu plano de carreira, ou mesmo ter o seu plano de carreira. Se ele não tem essa carreira, ele vai ser chamado de cargo isolado. Então, o que é um cargo isolado? Cargo isolado, doutor, é aquele que não possui carreira. Então, temos de um lado cargo isolado, que é aquele que não possui carreira. Se é cargo isolado, não há que se falar em promoção. Porque para ter promoção, para ter essa forma de provimento da qual a gente está tratando aqui, o cargo tem que ser de carreira, tem que ter mudança de classe, tem que ter uma previsão legal para aquele cargo ali de mudança de classe. Ficou claro isso? Então percebam que neste caso aqui, pessoal, nós temos exatamente o cargo de carreira para a gente ter a promoção. Então a promoção, como eu passo de uma classe para outra dentro de uma mesma carreira, neste caso aí eu terei a chamada promoção. Ela é uma forma de provimento derivada vertical, porque haverá elevação funcional. Ok? A próxima, então, forma de provimento, tá? Que nós vamos tratar agora, são chamado reingresso, tá? Então, a gente vai tratar agora do chamado reingresso. E o primeiro tipo de reingresso que nós temos é a chamada reintegração. E o que vem a ser reintegração? Primeiro, quando a gente pensa em reingresso, a gente está pensando em quê? Em retorno. Reingressar no cargo. A gente está pensando em retorno. Então, se o cara está fora do serviço público e ele volta para o serviço público, nós temos o chamado reingresso. O reingresso pode ser através de uma reintegração, o reingresso pode ser através de um aproveitamento, tá? O reingresso, pessoal, pode acontecer através de uma recondução e um reingresso também pode acontecer por intermédio de uma reversão, tá? Então, reingresso é reintegração, é aproveitamento, é recondução e também a chamada reversão. Então, a gente vai ter que estudar cada um desses dispositivos para você poder entender bem o que vem a ser exatamente esse tipo de reingresso. E o primeiro, então, que nós temos é a chamada reintegração, ok? Vamos lá. O que seria a reintegração, pessoal? A reintegração seria o retorno do servidor demitido, ok? Então, quando nós temos aí o retorno do servidor demitido ao cargo, por que ele foi demitido e por que ele volta? Ele foi demitido e volta porque ele comprovou, seja administrativamente, ou seja, de forma judicial, que aquela demissão dele foi injusta, que aquela demissão dele foi ilegal. Percebam, olhando para cá, pessoal, prestando atenção. O camarada, ele foi demitido, ok? Ele pode recorrer dessa demissão administrativamente ou ele pode recorrer judicialmente. Percebo, vamos imaginar que administrativamente ou judicialmente ele tenha comprovado que essa demissão dele foi ilegal. Então, neste caso aí, ele será reintegrado ao cargo, ele voltará
ao cargo anterior, com direito de tudo. Olha lá, presta atenção, com direito de tudo que ele perdeu enquanto esteve afastado. Como assim, Estevam? Então, se ele ficou 3 anos afastado, ele terá direito a tudo que ele perdeu enquanto esteve afastado? Sim. Ele terá direito a tudo que ele perdeu enquanto esteve afastado. Como que seria isso, pessoal? Então, ele foi demitido, 3 anos depois ele volta através de uma reintegração, e aí ele ficou 3 anos sem receber remuneração, ele terá direito a toda a remuneração que ele perdeu durante este tempo aí, ok? Esteve, se porventura tem alguém, lógico, porque se o cara foi demitido, ele abriu vacância. Se ele foi demitido, ele abriu vaga na administração pública. E se alguém fez concurso público e assumiu essa vaga que ele deixou liberada, e ele volta, vamos dar nomes aqui, casos hipotéticos, imaginar, né, a gente colocar Tício e Mévio, né? São normalmente personagens que você vê em prova de concurso. Então o Tício foi demitido, ele saiu. 3 anos depois ele volta, reintegrado. Só que quem está lá, pessoal, já é o Mévio, que foi aprovado no novo concurso público. Com o retorno de Tício, o que acontece com o Mévio? Na verdade, a reintegração não é a anulação daquela demissão. A anulação, segundo o direito administrativo, gera o que nós chamamos de efeito ex tunc, retroage às origens do ato, tirando tudo o que aconteceu durante aquele período. É por isso que o Tício, nesse caso, ele volta a receber tudo que ele tinha para trás, tá? Corrigido, inclusive. Exatamente porque ele tem que voltar ao cargo dele anterior. Se o Mévio assumir o cargo dele anterior, o Mévio vai ter que sair. Pô, Estevam, mas o cara foi aprovado em concurso público, assumiu naquela vaga, o Tício volta, ele tem que sair? Tem que sair, pessoal, porque ali é anulação de uma demissão. O efeito é retroativo, gera efeito ex tunc, retroagindo às origens do ato. Então, o Mévio vai ter que sair. E o que acontece com o Mévio? Aí é uma outra história que a gente vai tratar. Mas é importante que você saiba, Tício volta reintegrado e assume aquela vaga que era dele. Não interessa quem esteja nesta vaga, ele vai assumir a vaga pertinente, ok? Agora, o Mévio vai depender muito da história do Mévio, quanto tempo que ele está lá. Se o Mévio já for estável e ele tinha um cargo anterior, ele pode ser reconduzido ao cargo que ele ocupava. Se ele já passou pelo estágio probatório do novo cargo, ou seja, já passou pelo período de 3 anos, daquela análise da responsabilidade, assiduidade, produtividade, iniciativa e disciplina, ele poderá ser aproveitado em outro cargo. Então, vai depender muito do caso concreto, beleza? Tá? Então, eu queria agora, a gente vai ver uma questãozinha para ficar mais claro para vocês o nosso estudo até o momento. Beleza, pessoal, olha aqui que nós temos, ó, uma questãozinha que fala o seguinte. Pedro Antônio é servidor público federal estável. Então é importante, ele fala, Pedro Antônio é servidor público federal estável. E em decorrência de denúncia de suposta falta praticada, foi demitido do cargo que ocupava. E resignado, Pedro Antônio recorre ao Poder Judiciário e obtém decisão favorável ao seu pedido, determinando a anulação do ato demissional por ausência de regular processo administrativo. Olha aqui, ó, presta atenção. Então, o que nós temos aqui neste caso? Ele foi demitido e dessa demissão, por faltar algo relacionado ao processo administrativo disciplinar, porque se ele foi demitido, pessoal, se for no âmbito administrativo, ele tem que ser demitido por PAD, processo administrativo disciplinar. A gente vai ter uma aula para tratar disso. Fica tranquilo. Por PRAD, processo administrativo disciplinar, ou por decisão judicial. Então, neste caso, ele pode o quê? Recorrer. Ele pode recorrer, nós vimos, tanto administrativamente quanto judicialmente. Se ele recorre, um exemplo, o Poder Judiciário, ele pode anular o ato demissional. E ele anulando o ato demissional, o que vai acontecer com ele? Aquele ato demissional deixa de existir e o cara vai ter que voltar ao cargo que ele ocupava. É isso que nós aprendemos. Com direito a tudo que ele perdeu enquanto esteve afastado. Então vamos continuar aqui. Aí coloca aqui, sem o regular, sem a ausência do regular processo administrativo. Neste caso, considerando as regras a respeito do provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição, conforme a Lei 8.112 de 90, é correto afirmar que Pedro Antônio será aproveitado em novo cargo desde que caráter efetivo? Será que seria o aproveitamento? 5b, reintegrado com ressarcimento de todas as vantagens? C, removido para cargo anteriormente ocupado? D,
reconduzido ao cargo anteriormente ocupado ou é devolvido à atividade diante da ocorrência da reversão. Pessoal, a gente acabou de estudar essa matéria, de falar desse assunto. Na verdade, se ele foi demitido e foi comprovado que a demissão dele foi ilegal, inclusive o ato foi anulado, ele tem que ser reintegrado ao cargo. Se tiver alguém neste cargo, vai ter que sair. E ele terá direito a todas as vantagens que ele perdeu enquanto esteve afastado, já que jamais ele deveria ter sido demitido, beleza? Então aqui nós temos como resposta a alternativa B. Não é isso? Reintegrado com ressarcimento de todas as vantagens, beleza? Então, pessoal, neste caso aqui o que nós temos é reintegração do cargo. Se ele foi demitido e foi comprovado que ele não deveria ter sido demitido, que a demissão dele foi ilegal, e a questão bem diz isso, então ele será reintegrado com ressarcimento de todas as vantagens que ele tinha do cargo, enquanto no período que ele esteve afastado. Por quanto tempo? Aí não tem prazo. Pode ser qualquer prazo nesse caso, ok? Neste caso, pode ser qualquer prazo, beleza? Vamos lá então, pessoal, continuando aqui nosso estudo. Agora a gente vai falar sobre uma outra forma de reingresso. Falamos da reintegração, agora vamos falar sobre uma outra forma de reingresso. Vamos falar então do chamado aproveitamento. O aproveitamento é um pouco mais simples. Vamos imaginar, você pode ser colocado em disponibilidade. Pode acontecer, pessoal, de você ser posto em disponibilidade. Vamos imaginar que, um exemplo de posto em disponibilidade, você era estável, o cargo foi extinto ou o órgão foi extinto e você foi colocado em disponibilidade para, num determinado momento, você ser aproveitado num cargo com atribuições compatíveis, tá bom? Quando você está em disponibilidade, você está onde? Você está em casa, esperando ser chamado. Você não recebe de forma integral. Você recebe proporcional ao seu tempo de serviço. Tá? Então, você está sem trabalhar, à disposição da administração pública, recebendo proporcional ao tempo de serviço, esperando o eventual retorno. Quando você volta através de um aproveitamento, ok? Através do chamado aproveitamento. Então, o aproveitamento não é o retorno de alguém que está fora e retorna. Se é o retorno de alguém que está fora e retorna, neste caso, doutor, o que nós vamos ter, pessoal? Um reingresso também. Alguém que um dia foi nomeado, um dia foi colocado em disponibilidade, ou seja, teve a nomeação, que é a forma originária de provimento, depois ele foi colocado em disponibilidade e desta disponibilidade, novamente, ele retorna através de um aproveitamento. Há um requisito para o aproveitamento, é o cara ser estável. Tá? Dentro da norma do chamado aproveitamento, para ele ser aproveitado, é importante que ele seja estável. Estevão, como é que se dá estabilidade mesmo? Vamos lá. Artigo 41 da Constituição, artigo 21 da Lei 8.112. Após 3 anos de efetivo exercício. Após 3 anos de efetivo exercício, você será considerado estável. E não confundam com estágio probatório. Porque o estágio probatório é uma análise para o cargo. Isso quer dizer, a cada novo cargo, novo estágio probatório. Se eu passei no concurso para o Ministério, depois eu passo o concurso da Câmara, eu tenho que passar por um novo estágio probatório. Porque o estágio probatório é uma habilitação para o cargo. A estabilidade não. Se eu já era estável no serviço público e eu passo para outro cargo, eu levo comigo a minha estabilidade. Eu passo por um novo estágio probatório, mas levo comigo a minha estabilidade. A estabilidade, a gente sempre diz, uma vez estável, sempre estável, a não ser que você seja demitido ou a não ser que você peça a sua exoneração, porque você pode ter exoneração a pedido, como a gente vai ver na aula sobre vacância. Ficou claro isso? Beleza. A próxima forma de provimento que nós vamos ter aí, pessoal, é a chamada, olha lá, a próxima forma de provimento é a chamada recondução. E o que seria essa recondução? Vamos lá. Recondução, tá? É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Então, peraí. Então, a gente já sabe que ele estava no cargo e ele volta. E ele volta através de 2 motivos possíveis. Porque houve a reintegração do anterior ocupante, beleza? Reintegração do anterior ocupante,
ou se porventura ele foi inabilitado em estágio probatório deste novo cargo. Eu falei que existem duas opções, porque são as opções que são trazidas pela lei. A jurisprudência ela traz mais uma, que é a chamada recondução a pedido do servidor. Tá? Vamos estudar cada uma delas. Então, o que é recondução? É o retorno do servidor estável. Então, ele já coloca aí um requisito. Para você ser reconduzido, você precisa ter estabilidade, ok? Então, eu sou estável e eu fui reprovado num estágio probatório de um outro cargo. Vamos pegar aquele exemplo. Eu era servidor no Ministério da Fazenda, técnico administrativo. E eu passei no concurso para consultor da Câmara dos Deputados. Vamos imaginar que eu já tinha mais de 3 anos de serviço público. Então, neste caso, eu já era estável. Inclusive, eu já tinha concluído o meu estágio probatório lá em técnico no Ministério da Fazenda, sendo aprovado no estágio probatório. Só que, no estágio probatório de consultor da Câmara, eu fui reprovado. Eu não fui habilitado no estágio probatório de consultor da Câmara. Como eu não fui aprovado e eu já era estável, eu terei direito à recondução ao cargo anteriormente ocupado. Eu volto a ser o quê? Técnico administrativo do Ministério da Fazenda. Aí você fala, Estevam, mas neste caso, ele recebe o valor que ele recebia no Ministério da Fazenda ou ele recebe, neste caso, pessoal, o valor que ele recebia lá como consultor? É lógico, se ele deixou de ser consultor, ele vai receber o que ele recebia antes. Ah, mas não tem a redução que o salário, a remuneração do servidor é irredutível? Pessoal, é irredutível quando ele assume e ele se mantém, presta atenção, quando ele assume e ele se mantém no mesmo cargo. Só que ele não está mais no mesmo cargo, ele deixou o cargo. Se ele deixa o cargo, então, neste caso, o que nós vamos ter, pessoal? Ele volta a receber o que ele recebia anteriormente como técnico administrativo. Ficou claro? Então, beleza, a gente está falando da inabilitação em estágio probatório. O segundo caso, vamos lá, seria a reintegração do anterior ocupante, que a gente já falou um pouco sobre o assunto. Vamos lá, então, presta atenção. Então, se eu tenho um caso que eu estou no novo cargo, vamos imaginar esse caso que eu coloquei, eu assumo agora como consultor da Câmara, só que eu assumi na vaga de um demitido, e esse demitido volta pela reintegração. Se ele volta pela reintegração, eu vou ter que sair do cargo dele. Se eu saio do cargo dele, como eu sou estável, o que acontece comigo? Eu serei reconduzido ao cargo anterior. Percebam, doutores? Eu serei reconduzido ao cargo anterior. Volta a ser técnico administrativo do Ministério da Fazenda. E você fala, mas, poxa, mas isso é muito ruim para mim. Passei naquela vaga e aí depois acontece um fato como esse, tá? Um azar do destino, porque eu entrei na vaga do demitido. Lógico, pessoal, isso aqui está na lei, mas não é muito fácil isso acontecer. Entrei na vaga do demitido, o demitido voltou e, neste caso, eu tenho que voltar ao cargo anterior? Tem. Isso é a previsão da lei, ok? Então, seria a segunda forma de recondução, tranquilo? A terceira forma de recondução, visão da jurisprudência, seria a recondução a pedido. E como é que se dá essa recondução a pedido? Peguemos o mesmo exemplo que eu disse. Saí do Ministério da Fazenda e assumi como consultor da Câmara. Cheguei lá, vamos imaginar que o técnico, vamos colocar aqui valores hipotéticos, vamos imaginar que o técnico da administrativo do Ministério da Fazenda ganha R$5.000, ok? E o consultor ganha R$25.000, uma diferença só de R$20.000, tá, pessoal? O que acontece? Eu cheguei lá como consultor e não me adaptei. Não me adaptei não. Estou ganhando muito, não estou adaptado ao Poder Legislativo, eu quero voltar ao Poder Executivo. Pode acontecer? Aí você vai falar assim, mas professor, isso é muito complicado, o cara está ganhando 20 mil. Mas, pessoal, vamos imaginar hipoteticamente, até porque os valores que eu estou colocando são também hipotéticos. Então, vamos lá, hipoteticamente, se eu quiser voltar, eu posso. E qual é o prazo que eu tenho para pedir para voltar? Até o último dia do meu estágio probatório, que a jurisprudência entende também, igual à estabilidade, 3 anos. Então, eu tenho até o último dia do meu estágio probatório para poder fazer o quê, pessoal? Para pedir a minha recondução ao cargo anterior. É esse o entendimento da jurisprudência. Então, a recondução pode se dar
por inabilitação em estágio probatório de outro cargo, reintegração do anterior ocupante ou, como a jurisprudência entende, a pedido do servidor. Lembrando que você só pode ser conduzido enquanto você estiver no estágio probatório deste novo cargo, beleza? Vamos lá então ver a questão. Olha lá, pessoal. A questão diz, no que se refere ao servidor público, assinale a alternativa incorreta. Então, ele quer saber a errada. A reintegração é a reinvestidura do servidor ao mesmo cargo de que fora demitido, uma vez reconhecida a ilegalidade da demissão. Beleza? Essa aparentemente parece correta, mas vamos ver as outras. O aproveitamento é o retorno obrigatório à atividade do servidor em disponibilidade, encargo e atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Beleza, pode ser essa? Essa daqui parece também correta. Vamos lá para C. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, em decorrência da inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou de reintegração do anterior ocupante. Isso aqui é bem do que a gente acabou de tratar no nosso assunto. E vamos a D. A reversão é o retorno do servidor aposentado por invalidez e algum cargo vago existente na administração pública quando junta médica concluir não perdurar os motivos que ensejaram o afastamento para inatividade. Pessoal, então vamos aqui, vamos olhando para cá. Preste atenção, pessoal. Aqui tem assunto de reintegração, tem assunto de aproveitamento, tem assunto de recondução e um assunto que a gente não tratou, que é chamada ainda reversão, que é uma delas, né? A reversão, a gente vai detalhar mais, mas é o retorno do servidor aposentado. Tem dois motivos, mas o primeiro motivo é o cara foi aposentado por invalidez. Quando você é aposentado por invalidez, periodicamente, e esse período é determinado pela própria junta médica oficial, periodicamente você tem que voltar à junta médica para avaliar como é que está a tua saúde. Vamos imaginar que você volta à junta médica diz, ó, você está perfeito, você ficou muito bom, você já voltou, tá? Você estava com problema na perna, você fez lá uma cirurgia nova e verificou que você não tem mais nenhum problema. O que vai acontecer com você? Você vai retornar ao serviço público pela chamada reversão. Eu tive um aluno, inclusive, que fez uma pergunta como essa. Ele tinha sido aposentado por invalidez, tá? E aí, 3 anos depois, apareceu uma cirurgia experimental. Ele fez essa cirurgia experimental, tirou do próprio bolso, fez a cirurgia e depois foi provado. Ele ficou bom. Ele passou por junta médica oficial, falou para o médico sobre a cirurgia, foi feito os exames, o médico comprovou que ele estava bom, o que fez? Fez um laudo dizendo que ele teria que retornar ao serviço público. Se ele estava aposentado ele volta pela reversão. Beleza, mas voltemos aqui à questão. Vamos lá, para cada item. Ó, presta atenção. A gente quer marcar errada. A primeira diz, a reintegração é a investidura do servidor ao mesmo cargo de que fora demitido, uma vez reconhecida a legalidade da demissão. Correto. Então, se o cara é demitido e ele volta através da reintegração, com direito a todas as vantagens que ele perdeu enquanto esteve afastado. Beleza. Vamos para a alternativa B. O aproveitamento é o retorno obrigatório à atividade do servidor em disponibilidade, encargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Pessoal, vimos o aproveitamento está atrelado àquele que está em disponibilidade. O cara está em disponibilidade, nós vimos, recebendo proporcional ao tempo de serviço. Então, quando a administração verifica uma vaga, ou seja, um claro, né? Nós aprendemos que as vagas são chamadas de claros, ele vai voltar. E ele vai voltar através do aproveitamento, exatamente como a questão diz, correto o item B. C. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, em decorrência de inabilitação, estágio probatório relativo a outro cargo, ou na reintegração do anterior ocupante, também correto. Tá? A recondução é o servidor estável, que foi, pessoal, inabilitado em estágio probatório de novo cargo, ou derivado da reintegração do anterior
ocupante. Então, neste caso, a alternativa errada, né, na verdade, porque ele pede a incorreta, a alternativa D. Reversão é o retorno do servidor aposentado por invalidez e algum cargo vago existente na administração quando junta médica concluir não perdurar os motivos que ensejaram o afastamento para a inatividade. Por que a D está errada? Porque ele volta para aquele cargo que ele ocupava, não é para qualquer cargo, né? Ele volta para aquele cargo que ele ocupava. Exatamente esse detalhe aí, essa minúcia que deixa a questão, o item D errado, beleza? Voltemos então, pessoal. Agora, já que a gente falou do aproveitamento, falamos também agora da recondução, é importante que a gente fale agora também da reversão, que a gente já falou um pouco sobre essa questão. O que seria essa reversão, então? A reversão é o retorno do servidor aposentado. Percebam, o cara foi aposentado. Aposentado pelo quê? Ele foi aposentado por invalidez, tá? Se ele foi aposentado por invalidez, neste caso, percebam, se ele foi aposentado por invalidez, ele vai retornar ao cargo dele se a junta médica oficial comprovar que ele não deveria ter sido aposentado, percebam? Tá? Por quê? Muitas vezes porque ele já voltou, já melhorou, como eu dei o exemplo anterior desse aluno que eu te falei, que exatamente ele estava com problema, foi aposentado por invalidez, tinha que passar periodicamente por junta médica, fez uma cirurgia experimental e foi comprovado que ele estava bom. Então ele vai retornar ao serviço público, ok? Ele só não volta se ele já tiver completado a idade para aposentadoria compulsória. Porque se ele já tiver completado a idade para aposentadoria compulsória, ele já fica aposentado. Não tem para onde correr. Mas senão ele retorna. Estevam, só existe reversão neste caso? Não, existe outro tipo de reversão. Existe também a chamada reversão a pedido. Agora, na reversão a pedido, o servidor, ele não foi aposentado, percebam, ele não foi aposentado por invalidez. Ele foi aposentado, um exemplo, por tempo de serviço, tempo de contribuição. E aí ele está aposentado e ele pensa, poxa, eu estou muito cansado em casa de, na verdade, não fazer nada. Então, o meu desejo seria o quê? Voltar ao serviço público, chamada reversão a pedido. Ele pode pedir reversão? Pode. Como é que daria essa reversão a pedido? Nós temos o seguinte, pessoal, reversão a pedido. Então, neste caso aí, ele foi aposentado por tempo de contribuição, né, o tempo de serviço, e aí ele retorna, quer retornar. Para isso, pessoal, a administração pública vai ter que fazer uma análise. Primeiro, se há vaga, primeira coisa é se há vaga, se há interesse da administração no retorno dele. São dois elementos básicos. Então, primeiro, se há vaga, tá? Porque para ele ser revertido, precisa ter vaga, revertido nesse caso hipotético aí, que seria a reversão a pedido. E, além disso, é importante que haja um interesse da administração. E, lógico, ele não tenha completado a idade para a aposentadoria compulsória. Porque se ele já tiver completado a idade para a aposentadoria compulsória, neste caso aí, ele também, da mesma forma que o anterior, ele não poderia, pessoal, ser revertido, tá? Ele não poderia ter a chamada reversão. Então, percebam, existe a reversão, que seria a reversão quando aquele que foi aposentado por invalidez, após passar por junta médica oficial, é declarado que ele está sarado, que ele ficou bom, aí ele retorna, tá? Agora, se porventura ele pede a reversão, porque ele aposentou não por invalidez, mas por tempo de contribuição, ele vai solicitar. Mas aí, ele não pode ter completado a idade para aposentadoria compulsória, tem que ter vaga, tem que ter esse público e também não pode ter completado 5 anos de aposentadoria, ainda tem esse requisito. Ele não pode ter completado 5 anos já aposentado, porque nestes casos a administração pública não aceitaria. E lembrando que também é rito discricionário da administração pública. Quando a gente fala que há necessidade de ter o interesse da administração, quer dizer que seria um rito discricionário da administração. A administração tem que querer o retorno também daquele servidor. Então percebam, quais são os tipos de reingresso então? Nós temos a reintegração, nós temos o aproveitamento, nós temos a recondução e nós temos também a reversão, ok? Vamos então para mais uma questão aqui para poder solidificar o nosso estudo.
Vamos lá. A investidura em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que o servidor tenha sofrido em sua capacidade físico-mental denomina-se. Primeira alternativa diz reversão. Né? Vimos que a reversão é do aposentado, né? Alternativa B, reintegração. Vimos que a reintegração é do demitido. Alternativa C, recondução. Vimos que a recondução é do inabilitado em estágio probatório de outro cargo ou da reintegração do anterior ocupante. E a alternativa D, será que a alternativa D, pessoal, por eliminação, seria a alternativa D? Readaptação, que é exatamente isso, é o gabarito da questão, tá? É quando o servidor sofre uma limitação em sua capacidade física ou mental, e ele vai ser o que? Readaptado em um outro cargo compatível com a sua limitação. Então, gabarito aí, readaptação, beleza? Readaptação. Tranquilo, alternativa D. Então, percebo que, na verdade, aqui foi uma questão que ela está atrelada às formas de provimento. Logicamente, as formas de provimento derivadas, tá? As formas de provimento derivadas. Então, coloque na cabeça de vocês o seguinte, ó. Nós temos a forma de provimento, tá? Nós temos a forma de provimento originária. E essa forma de provimento originária seria a nomeação. E as demais seriam forma de provimento derivada. Forma de provimento derivada que nós vimos, quais são então? Forma de provimento derivada, nós temos uma divisão em 3 classes. Nós temos a forma de provimento derivada, então, pessoal, horizontal, forma de provimento derivada vertical e forma de provimento, tá, pelo chamado reingresso, tá? Então, quando a gente fala de forma de provimento derivada, a gente está tratando de 3. Forma de provimento derivada horizontal, forma de provimento derivada vertical e forma de provimento pelo reingresso. Fazendo já aquela diferenciação que vocês viram. A forma de provimento derivada horizontal seria aquela sem elevação funcional. Maravilha. Seria sem elevação funcional. Já a forma de provimento derivada, pessoal, vertical seria com elevação funcional. Inclusive, nós temos jurisprudência para tratar, já falei algumas, né? Mas eu trouxe para vocês uma jurisprudência aqui importante. Vamos lá, ó. A súmula, nós temos aqui a súmula 173 do STJ. O que diz aqui a súmula 173 do STJ? Diz o seguinte, ó. Compete à Justiça Federal processar e julgar o pedido de reintegração em cargo público federal, ainda que o servidor tenha sido dispensado antes da instituição do regime jurídico único. O que seria esse regime jurídico único, doutores? A Lei 8.112. A gente está falando de âmbito federal, a Lei 8.112 é do servidor federal e ela é 8.112 de 90. Tá? Então, 2 anos depois da nossa Constituição Federal, foi criada aí a Lei 8.112. Então, o que a súmula 173 do STJ está dizendo? Compete à Justiça Federal processar e julgar o pedido de reintegração em cargo público federal, ainda que o servidor tenha sido dispensado antes da instituição do regime jurídico único. Ou seja, ele foi dispensado antes de 1990. Mesmo assim, o foro de análise deste processo será da Justiça Federal, mesmo não havendo, pessoal, ainda a Lei 8.112, tá? Tá a súmula 173 do STJ, é sempre importante a gente saber, é lógico, eu já citei algumas jurisprudências, mas aí vai mais uma jurisprudência para a gente, beleza? Agora, voltando ao que a gente estava falando, é o seguinte, então nós temos que a forma de provimento derivado horizontal seria a readaptação, não foi isso? Que a passagem, que é o servidor que porventura sofre uma limitação em sua capacidade física ou mental e ele vai exercer um cargo, tá, compatível com aquela limitação sofrida. Logicamente, sempre quem determina isso é a junta médica oficial. Lembra? Sempre é a junta médica oficial. Não é a elevação funcional, por isso que ela é chamada de horizontal. Já a vertical, qual é? É a promoção que nós estudamos, que é a passagem de um servidor de uma classe para outra dentro de uma mesma
carreira. Lembrando que dentro das classes nós vamos ter chamadas, tá? Dentro dessa carreira nós vamos ter as promoções e dentro das promoções nós teremos as chamadas progressões. Então, para você ter essa promoção, é imprescindível que o cargo não seja um cargo isolado, que seja um cargo de carreira, que tenha um plano de carreira. Então, como ele vai passar de uma classe para outra dentro de uma mesma carreira, nós podemos dizer que neste caso aí nós teremos uma forma de provimento derivada pessoal vertical, porque existe uma elevação funcional. E aí a gente adentra o chamado reingresso, tá? E o que seria esse reingresso? Vamos lá. O reingresso, novamente, é o retorno do servidor que estava fora da administração pública. Já teve o provimento originário de nomeação, mas ele estava fora da administração pública. Por quê? Ou porque ele foi demitido, tá? Ou porque ele foi assumir outro cargo, ou porque ele estava em disponibilidade, ou mesmo porque ele foi aposentado. Tá? São um desses 4 casos aqui que vai trazer o reingresso, tá bom? Se ele foi demitido, doutor, e ele volta, nós chamamos isso de reintegração. Foi provado que a demissão dele foi ilegal, e se foi provado que a demissão dele foi ilegal, ele vai retornar ao cargo. Ele vai tornar pela reintegração com direito a todas as vantagens que ele perdeu enquanto esteve afastado, beleza? Um outro tipo, então, é quando o camarada está em disponibilidade e ele retorna. Qual o nome nós damos a essa? O chamado aproveitamento. E para ser aproveitada, a pessoa tem que estar, logicamente, em disponibilidade, tem que ser um servidor estável, então ele volta ao cargo, tá, a uma vaga que exista ali. Então, se porventura ele foi colocado, pessoal, em disponibilidade, porque não existe mais aquele cargo, então ele vai ser colocado em disponibilidade assim que tiver um outro cargo compatível com o que ele possa exercer, ele vai exercer através do chamado aproveitamento, beleza? E nós temos também a chamada recondução. A recondução, ela se dá por 2 motivos. Nós aprendemos inabilitação em estágio probatório de outro cargo, então o servidor passou em um novo cargo e ele foi inabilitado nesse novo cargo, ele volta através da chamada recondução. Também há uma necessidade que ele seja estável, ok? Ou também no caso dele, neste caso aí, pessoal, nós temos a reintegração do anterior ocupante. Então, estava no cargo, houve a reintegração do anterior ocupante, neste caso aí, também haverá a chamada recondução. Ou a recondução também pode se dar a pedido, tá, do servidor, a pedido do servidor. O servidor, isso já é uma visão da jurisprudência, ele pode pedir para retornar ao cargo. E por último, nós temos aí a reversão, tá? Por último, nós temos a chamada reversão. A reversão é do aposentado. O aposentado que foi aposentado aí, pessoal, por o motivo de invalidez, ou aposentado que foi aposentado por um tempo de contribuição. Se for por invalidez, ele pode ser revertido, se foi comprovado que ele não tem mais porque está aposentado por invalidez. Agora, ele só não pode ter completado o tempo, logicamente, de aposentadoria por compulsória, porque senão ele não voltaria. E pode também, nós temos também a chamada reversão a pedido, que tem que ser dentro dos 5 anos, tá, de aposentadoria, tem que ter interesse na administração e tem que existir vaga, e a administração vai ter o rito discricionário para verificar se volta ou não através dele, através da reversão, beleza? Com isso, então, a gente fecha a nossa aula de hoje falando exatamente sobre formas de provimento, tá? Agradeço demais vocês estarem comigo, tá, nessa aula, e nós teremos uma próxima aula para falar sobre novos assuntos. Até mais, pessoal! Dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou então entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br.
Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.